Ele sempre esteve ali, o vizinho do outro lado da parede. Um sorriso no corredor, uma troca rápida de palavras no elevador, pequenos gestos que pareciam casuais. Mas quando uma traição inesperada destruiu tudo que eu conhecia, foi ele quem estendeu a mão. E foi aí que percebi: as batalhas mais difíceis não são contra os outros, mas contra nós mesmos, e contra quem nos julga por sermos quem somos. João nunca prestou muita atenção à porta do 42B até que um dia ela se abriu no exato instante em que ele passava com sacolas demais nas mãos. Foi Mateus quem segurou o elevador sem dizer nada, apenas com um aceno. Naquela primeira troca silenciosa, havia algo mais do que cortesia, um reconhecimento. Uma tensão discreta, imperceptível para o mundo, mas quase palpável entre dois estranhos que talvez não fossem tão estranhos assim. Com o tempo, o caminho entre a porta de João e a de Mateus ficou mais curto. Um comentário sobre a previsão do tempo, um aviso sobre um cano estourado no prédio, uma piada tímida sobre a síndica que falava alto demais. Conversas soltas, pequenas demais para criar qualquer suspeita, mas que criavam raízes onde João jamais imaginou que algo pudesse crescer. Mateus era diferente. Não no sentido óbvio. Não era o jeito de falar, nem de andar. Era o silêncio. A forma como olhava sem olhar demais. Como parecia medir cada palavra, como se escondesse algo, ou alguém, por trás de cada frase interrompida no meio. João aprendeu a reconhecer esses silêncios. Eles diziam mais que as palavras. E, no entanto, ele também não dizia nada. Porque dizer seria arriscar tudo. Ser visto demais. Ser interpretado errado. Ser rejeitado. João conhecia bem esse risco. Já havia passado por isso antes. Já tinha ouvido aquele "mas você nem parece", como se ser quem ele era tivesse que ter um uniforme, uma voz fina, um modo específico de existir. Em São Paulo, cidade que não dorme mas nunca esquece, João havia aprendido a sobreviver nos espaços entre o que podia e o que queria. E o que queria, nos últimos tempos, vinha com o nome de Mateus. Certa vez, uma pane no elevador os deixou presos entre dois andares. Apenas 10 minutos. Tempo suficiente para que o silêncio se tornasse insuportável. Mateus comentou algo sobre o prédio velho, e João riu. Não pelo comentário, mas pelo som da voz dele. Soava segura. Quase íntima. Quase acolhedora. Depois disso, algo mudou. Não no mundo, o mundo continuava igual. Mas em João. Ele começou a reparar nos horários em que Mateus saía. Nos sapatos dele deixados do lado de fora da porta. Na música baixa que às vezes escapava pela parede à noite. Começou a se perguntar coisas que não ousava formular em voz alta. Será que ele, também? Será que um dia ele? Mas o medo não deixava. O medo de parecer ridículo. O medo de quebrar a única coisa que tinham, aquela pequena zona neutra onde podiam existir sem se explicar. E talvez também o medo de estar certo. Porque se Mateus sentisse o mesmo, tudo mudaria. Uma noite, ao voltar do trabalho, João escutou risos do apartamento ao lado. Vozerio masculino, um som agudo de taça batendo em vidro. Risadas íntimas. Um tom familiar, íntimo demais. Ele encostou-se à parede, sem saber por quê. Como se o som pudesse revelar algo. Mas tudo o que encontrou foi ciúme. Um sentimento absurdo, considerando que nada, absolutamente nada, existia entre eles. Nada, além de olhares longos demais, toques acidentais que duravam um segundo a mais, sorrisos que não se explicavam. E João odiava essa espera silenciosa. Odiava a covardia de ambos. Mas também compreendia. Mateus era reservado demais. Nunca trouxe ninguém visivelmente íntimo para casa. Nunca disse nada que pudesse denunciar qualquer coisa. Nunca deu certeza. Apenas brechas. Pequenas rachaduras onde João depositava esperanças como quem planta flores em concreto. No fundo, ele sabia, havia algo ali. Não era ilusão. Era real. Mas real também era o peso das expectativas, o medo de errar, de ir longe demais.
Eles seguiam assim, orbitando um ao outro como planetas que nunca colidem, sempre próximos, mas sempre em segurança. Até o dia em que tudo desabou. João não era ingênuo. Sabia que nem todo amor resistia ao tempo. Nem toda promessa feita em voz baixa significava lealdade. Ainda assim, quando descobriu a traição, foi como se o chão tivesse se dissolvido sob seus pés. Ele estava em um relacionamento há quase um ano com Caio, um homem carismático, seguro, que sabia o que dizer e quando dizer. No início, tudo parecia certo. Saídas planejadas, toques ensaiados, carinho na medida. Mas com o tempo, os silêncios entre eles começaram a pesar mais que as palavras. João não viu sinais claros. Ou talvez tenha se recusado a vê-los. O cansaço disfarçado de falta de tempo. As mensagens respondidas horas depois. Os sumiços curtos, sempre com desculpas rápidas. Ele queria acreditar que era só fase. Estresse. Trabalho. Qualquer coisa, menos desinteresse. Até aquela noite. Ele voltava mais cedo do trabalho, uma rara brecha entre compromissos. Comprou vinho. Pensou em surpreender Caio. Talvez reacender o que parecia ter se apagado. Mas ao abrir a porta do apartamento, o riso abafado vindo do quarto cortou o silêncio. 2 copos na mesa. Um casaco desconhecido pendurado na cadeira. E, pela fresta da porta entreaberta, a certeza. João não fez escândalo. Não gritou, não chorou ali. Apenas virou as costas, caminhou até o elevador e apertou o botão com uma calma que beirava a loucura. Por dentro, estava em ruínas. Mas por fora, manteve a fachada, como sempre fizera. Na rua, o barulho da cidade parecia distante. Ele andou por horas sem destino, tentando entender em que momento tinha se perdido de si mesmo. Não do outro, mas de si. Porque, olhando para trás, percebeu que há muito tempo fingia. Fingia que estava tudo bem. Que Caio ainda era o mesmo. Que ele próprio ainda acreditava naquele nós que há meses já não existia. A traição não foi apenas física. Foi simbólica. Foi o estalo que expôs tudo o que João não queria admitir, que ele havia deixado de ser prioridade. Que havia se calado demais, aceitado demais, cedido demais. E por quê? Por medo da solidão? Ou por medo de encarar a verdade, de que amar não bastava? Durante dias, João se isolou. Desligou o celular. Ignorou mensagens. Deixou o mundo lá fora seguir sem ele. Os amigos se preocupavam, tentavam se aproximar. Mas ele precisava daquele silêncio. Não para fugir, mas para ouvir o que restava dentro de si. Foi nesse vazio que a presença de Mateus voltou à tona. Não por palavras, não por gestos óbvios. Mas pelo simples fato de que, mesmo sem saber de nada, ele estava ali. Um aceno discreto no corredor. Um olhar que não exigia explicações. Um bom dia que não soava automático. Pequenas coisas que, de repente, pareciam enormes. João começou a observá-lo mais. Não com desejo, não ainda. Mas com um tipo de reconhecimento. Como quem vê alguém que poderia entender, sem perguntar, sem julgar. Ainda assim, ele se retraía. A ferida estava aberta demais. A confiança, dilacerada. Não por Mateus, mas por tudo que veio antes. Confiar de novo parecia um risco grande demais. Mesmo o olhar mais gentil soava ameaçador. Qualquer aproximação carregava o peso de 1000 possibilidades, ser enganado, rejeitado, exposto. Numa manhã, ao cruzarem no hall, Mateus fez um comentário banal sobre o elevador quebrado. João respondeu com um sorriso curto, mas a voz falhou. O outro percebeu. Perguntou se estava tudo bem. E João, por impulso, apenas disse que sim. Mentirosamente. Automaticamente. Mais tarde, sozinho em casa, João se odiou por aquilo. Por continuar fingindo até para quem não exigia máscaras. Por não ter força para dizer, não, não estou bem. Mas como dizer isso? Como contar a alguém,
mesmo tão próximo fisicamente, que seu mundo havia sido destruído por dentro. Que a dor não era só pelo fim de um relacionamento, mas pela sensação de ter sido substituído, descartado? Que a dor maior não era a perda de Caio, mas da imagem de si mesmo que ele havia construído ao lado de alguém. João passou noites inteiras tentando responder perguntas que não tinham resposta. Será que faltava algo em mim? Será que fui cego? Será que ele nunca me amou? As respostas nunca vieram. Mas a solidão, essa não falhava. A cada dia se instalava mais fundo. E mesmo sem saber, era ali, naquele vazio, que a lembrança de Mateus começou a fazer barulho. João sabia que estava se arriscando. Sabia que aquele passo poderia destruir a única conexão segura que tinha com Mateus. Mas viver calado já não era mais possível. Depois da traição, depois dos dias de silêncio e das noites vazias, uma certeza cresceu dentro dele com força demais para ser ignorada. Ele sentia algo por Mateus. E isso não era mais apenas desejo. Era a presença. Era a esperança. Era o que restava. Decidiu falar numa noite comum, como tantas outras. Um encontro no corredor, uma troca de palavras banais, e o convite para subir e tomar café. Nada indicava que algo estava prestes a mudar, exceto o tremor nas mãos de João ao segurar a xícara. Ele não planejou discursos. Apenas falou. Baixo, direto, com os olhos fixos nos de Mateus. Disse que havia algo ali, que não sabia se era correspondido, mas que não queria mais fingir. Que estava cansado de viver com medo, cansado de esconder o que sentia até de si mesmo. Mateus não respondeu de imediato. Sua expressão não se alterou. Por segundos longos demais, permaneceu calado. Então, se afastou. Um passo apenas, mas foi o suficiente. O gesto foi pequeno, mas João sentiu como se o mundo tivesse se fechado mais uma vez. Mateus murmurou algo sobre surpresa, sobre não estar preparado, sobre não querer confundir as coisas. Disse que respeitava, mas que não podia. Não agora. Talvez nunca. A justificativa veio carregada de culpa, mas não de coragem. O medo estava ali, escorrendo em cada palavra não dita. Mateus não disse não, mas também não disse sim. Disse o suficiente para afastar João, mas não o suficiente para libertá-lo da dúvida. João saiu sem pedir explicações. Não chorou. Não implorou. Apenas desceu as escadas como quem foge de um incêndio. Por dentro, queimava. Naquela mesma semana, tudo piorou. Uma prima distante comentou algo nas redes sociais. Uma legenda mal interpretada. Uma foto inocente com um texto que sugeria mais do que mostrava. E, como um rastilho de pólvora, a notícia chegou até onde João mais temia, sua família. A ligação da mãe veio num domingo cedo. A voz, ríspida. As perguntas, afiadas. O tom, decepcionado. Não houve escuta, só acusação. O pai, ao fundo, não disse nada. O silêncio dele doeu mais que qualquer palavra. A irmã tentou mediar, mas sua tentativa de neutralidade foi apenas mais uma forma de afastamento disfarçado de equilíbrio. João se viu cercado por julgamentos disfarçados de preocupação. Frases que fingiam cuidado, mas carregavam desprezo. Você tem certeza disso? Não é só uma fase. Já pensou no que os outros vão dizer? E os filhos? E a sua carreira? Perguntas que não buscavam respostas, apenas controle. Ele se afastou. Não por orgulho, mas por instinto. Precisava sobreviver. Precisava reaprender a respirar num mundo que parecia ter se voltado contra ele. Com Mateus, o contato tornou-se escasso. Ele ainda cumprimentava, ainda sorria brevemente, mas havia algo tenso em seus gestos. Algo defensivo. Como se João tivesse dito algo que não deveria, como se tivesse invadido um espaço sagrado. Mas o que mais doía não era o silêncio de Mateus. Era o fato de que João o compreendia. Compreendia o medo de ser rejeitado. Compreendia o peso de uma família que espera algo de você e se recusa a aceitar qualquer outra versão.
Compreendia porque também havia vivido isso, e ainda vivia. Mesmo assim, parte dele esperava que Mateus tivesse escolhido diferente. Que tivesse ficado. Que tivesse segurado sua mão, mesmo com medo. Mas Mateus não ficou. E a família se calou novamente, dessa vez com frieza. João se viu sozinho. Não como antes, quando a solidão era escolha. Mas agora, forçada, imposta, cruel. A dor era constante, mas diferente da que sentiu com Caio. Agora, não era apenas perda. Era invisibilidade. Era a certeza de que ser quem era vinha com um preço alto demais. E, ainda assim, mesmo em meio ao abandono, uma semente crescia, ele não iria mais se apagar por medo dos outros. Já havia perdido muito tentando ser quem esperavam que ele fosse. Dessa vez, iria ser apenas quem era. Mesmo que fosse sozinho. João não acordou melhor numa manhã específica. Não houve revelação repentina. Nem discurso motivacional no espelho. O que houve foi cansaço, do tipo que não paralisa, mas empurra. Cansaço de se encolher, de pedir desculpas por existir como era. Ele sabia que ainda doía. Que a rejeição de Mateus latejava fundo, que o julgamento da família queimava como uma marca invisível. Mas também sabia que continuar se escondendo era uma outra forma de morrer aos poucos. Decidiu, então, viver do avesso. Começou com gestos pequenos, apagou fotos antigas com Caio, não por rancor, mas para dar espaço ao novo. Parou de moderar suas palavras entre colegas, deixou de rir quando alguém fazia piadas que antes tolerava por medo de parecer sensível demais. Fez um post simples nas redes sociais, sem declarações, sem bandeiras, apenas verdade. Falou que estava cansado de viver em pedaços. Que não queria mais esconder parte de quem era. Não pediu aprovação. Não perguntou se estava tudo bem. Perdeu seguidores. Recebeu mensagens frias, até mesmo silenciosas tentativas de corrigir sua escolha. Mas também recebeu apoio de lugares inesperados. Um ex-colega do ensino médio disse que tinha vivido a mesma angústia. Uma vizinha idosa, que nunca falava nada além de bom dia, deixou um bilhete na caixa de correio com um "estou orgulhosa de você". As perdas doeram. Mas as respostas sinceras curaram feridas antigas. Na portaria do prédio, o porteiro o cumprimentou com naturalidade, como sempre. Não houve olhares diferentes, nem cochichos. Era como se o mundo não tivesse desabado, como se, de fato, tudo só tivesse começado agora. E Mateus viu. Viu tudo. Não curtiu o post. Não comentou. Mas observou. Os olhares entre eles mudaram. Não havia mais fuga da parte de João. Ele mantinha o contato visual, não como provocação, mas como quem já não carregava a culpa. Não havia mais hesitação no sorriso. João estava inteiro. Dolorido, sim. Mas inteiro. Mateus, ao contrário, parecia inquieto. Começou a sair de casa em horários diferentes. Evitava ficar muito tempo no hall. Uma vez, João o encontrou na lavanderia e tentou puxar conversa. O outro respondeu com gentileza, mas sua voz tremia, não de raiva, mas de conflito. João compreendia. Sabia o que era aquele olhar desviado, aquela urgência em mudar de assunto. Era a mesma urgência que ele mesmo carregava meses atrás. O medo de se ver refletido no outro. Mas, desta vez, não insistiu. Mateus teria que atravessar o próprio labirinto. João, por sua parte, continuou. Aceitou o convite de um grupo local de apoio Litia Mais e participou de um encontro, mesmo que em silêncio. Escutou histórias parecidas. Reconheceu feridas. Compartilhou as suas, aos poucos. Descobriu que coragem não é ausência de medo, é continuar, apesar dele. Numa tarde de sábado, aceitou um convite para dar uma pequena fala em uma roda de conversas. Suas mãos suavam. A voz falhou nos primeiros minutos. Mas falou. Contou sobre o relacionamento que não deu certo, sobre a tentativa frustrada de amar alguém que não estava pronto, sobre o silêncio da família. E, no fim,
disse que tudo aquilo o havia libertado. Falou que a vergonha que carregava não era sua. Era dos outros. E que, por muito tempo, vestiu essa vergonha como se fosse parte do corpo. Mas não era. E já não servia mais. Alguém gravou. O vídeo circulou. Chegou até Mateus. João não soube disso na hora. Só percebeu dias depois, quando o encontrou de novo na portaria, e Mateus o encarou como se o visse pela primeira vez. Havia algo nos olhos dele. Não era culpa, nem desejo. Era reconhecimento. Naquela noite, João chegou em casa, tirou os sapatos e se permitiu respirar fundo. Não esperava mais nada de Mateus. Não esperava que ninguém viesse salvá-lo. Tinha aprendido a se bastar. Mas, do outro lado da parede, alguém começava a questionar o próprio silêncio. Caio tentou voltar. Mandou mensagens curtas, se desculpando sem profundidade. Uma tentativa vazia de reconstruir algo que ele mesmo havia destruído. Disse que estava confuso, que errou, que sentia falta. Mas João, ao ler cada frase, percebeu algo novo, nada mais doía. Caio já não tinha poder sobre ele. E ao tentar se justificar, acabou revelando que sempre foi verdade, ele não sabia amar ninguém além de si mesmo. Pessoas próximas a João, que antes fingiam neutralidade, passaram a se afastar de Caio. Alguns amigos em comum deixaram de responder suas mensagens. Um deles chegou a dizer que a máscara caiu. O círculo que antes o aplaudia agora o evitava. Sozinho, Caio colheu o que plantou: desconfiança, distanciamento, indiferença. Já João seguia, sem pressa. Conquistou o que achava impossível meses atrás, paz dentro da própria pele. Ainda sentia medo às vezes, mas agora não o deixava paralisá-lo. O corpo, antes tenso, aprendeu a relaxar. O riso voltou, não como distração, mas como resposta à leveza que começava a morar nele. A família, aos poucos, também mudou. Não houve grandes pedidos de perdão, mas pequenos gestos começaram a surgir. A irmã mandou uma mensagem curta dizendo que estava assistindo vídeos sobre inclusão. A mãe, certa vez, perguntou se ele estava bem, com real interesse, sem julgamento. O pai continuava calado, mas ao visitar João, parou diante da estante de livros e disse, quase sem encarar: li algo que você postou. Você escreve bem. Aquilo bastou. João não esperava mais declarações. Aprendeu a reconhecer os passos lentos daqueles que tentam, mesmo tropeçando. E decidiu dar espaço para que o tempo reconstruísse as pontes, se fosse possível. Mas foi Mateus quem o surpreendeu. A campainha tocou numa quinta-feira à noite. João, ao abrir a porta, não esperava ver ninguém. E lá estava ele, parado, com as mãos trêmulas, os olhos firmes. Não disse nada de imediato. Apenas respirou fundo e entrou quando João cedeu espaço. O silêncio entre eles, pela primeira vez, não era incômodo. Era necessário. Mateus contou que viu o vídeo. Que passou dias em conflito, se odiando por não ter tido coragem de ficar. Disse que não esperava perdão, mas que precisava ser honesto. Que estava cansado de se esconder, de se mutilar emocionalmente para caber nas expectativas dos outros. João escutou. Não interrompeu, não acusou, não exigiu. Apenas ouviu. Sabia o que era se odiar em silêncio, o que era desejar recuar mesmo diante do que se quer. Mateus disse que não sabia se daria certo, mas que queria tentar. Que dessa vez não fugiria. João sorriu, mas não com euforia. Sorriu como quem entende o valor de cada palavra dita com esforço. Disse que não prometia facilidades. Que não queria se perder tentando agradar de novo. Que amaria, sim, mas com dignidade. E, naquela noite, os dois não recomeçaram algo antigo, começaram algo novo. Sem segredo, sem culpa, sem pressa. Os dias seguintes trouxeram adaptações. Ainda havia olhares no prédio, cochichos eventuais, mas nada que os abalasse. Mateus, agora, andava de mãos dadas com João na calçada. Não como um ato de coragem, mas como um gesto simples.
Natural. As noites que antes eram cheias de perguntas, tornaram-se cheias de presença. Jantavam juntos, dividiam silêncios, riam de bobagens. Não havia promessas grandiosas, apenas uma escolha diária de ficar. João, ao olhar para trás, não se via mais como vítima. Não se via mais como alguém que perdeu. Ele venceu. Não por ter conquistado alguém, mas por ter se reencontrado. E Mateus, por sua vez, havia deixado de ser o homem do outro lado da parede. Agora era presença constante. Escolha feita. Homem que, ao vencer o próprio medo, se fez inteiro ao lado de outro. O amor entre eles não era espetáculo. Era luta. Era construção. Mas, acima de tudo, era real. E por isso, valia tudo.